A apometria, ela surgiu com o Dr. Lacerda, ele foi ele que organizou todos esses conceitos que nós conhecemos atualmente da apometria fundamental, trabalhava muito com as leis da apometria, com os corpos, níveis, subníveis. Depois do evento da apometria fundamental, o Godinho, ele fez uma grande contribuição na apometria, trazendo a apometria psicológica. Então, ele fez um estudo mais aprofundado da psicologia humana e ele fundiu isso aqui, ele complementou o trabalho do Godinho. Então, a apometria que nós utilizamos, do Lacerda, a apometria que nós utilizamos na casa, ela é chamada de integrada, porque ela integra elementos dessas duas escolas de apometria. Hoje já existem vários outros tipos de apometria, apometria quântica, apometria atômica. Então, esse conhecimento hoje em dia que a gente recebe, ele não consegue mais ficar restrito, enquadrado em conceitos rígidos, porque a gente sempre tem que trabalhar com a expansão da consciência e com a abertura de mente para novas informações, novas tecnologias. Então as pessoas vão recebendo ferramentas e elas vão contribuindo para melhorar uma ideia, como é o caso da apometria. Desde a sua origem até hoje, ela caminhou um grande passaporte. E na verdade, assim, o mais interessante que o que a apometria trouxe, né? Até então, como é que os centros espíritas tratavam as entidades que vinham? Você sabe? Quando vocês buscaram algum centro espírita, seja um bandista, kardecista, qualquer outro, quando você ia lá com um problema, conversar com a entidade, né? E aí, de repente, incorporava uma entidade que estava com você. O que falavam para você? Normalmente é um encaminhamento sem encaminhamento, né? É como se dá um distanciamento, mas não há uma doutrinação da... geralmente era considerado como um obsessor, né? Sim. Ou um sofredor que estava do seu lado, um obsessor. Mas não tinha um entendimento e não se dava oportunidade para aquela entidade ter uma conversação, explicar quem ela era. Né? Eu pouco participei de centro espírita, mas eu me lembro, né, do pouco que eu participei, que o espírito vinha, era jogado uma luz azul, adormecia e encaminhava, né? E, na verdade, assim, quando o indivíduo vem, ele vem por algum sofrimento, alguma situação, o sofrimento que eu digo, sofrimento por raiva, por ódio, por vingança. Para mim, tudo isso é enquadrado como um sofrimento, porque você vai se deteriorando quando você negativamente vibra, né? Isso tanto encarnado como desencarnado também. Então, o indivíduo chega, você pergunta, podemos conversar? Você dá um banho nele, você pergunta, né? Tira ele daquela consciência, tira ele daquela situação, às vezes ele não consegue falar, você reconstrói, né, as partes físicas que estão deterioradas. Então você tem um respeito com aquela individualidade que está ali, que chegou de um lugar muito difícil, provavelmente. Não é fácil, né? Você está na escuridão. E você pergunta quem é esse indivíduo. O que ele tem a ver com a pessoa que foi procurar um tratamento? Né? Você é parte dele, você está acompanhando, você, né? Espera o indivíduo falar. Então, eu acho que isso foi um grande salto no tratamento espiritual. Eu considero, né? Assim. E você consegue, a apometria, né, as entidades que trabalham com a apometria, todo esse grupo, eles conseguem mostrar para o indivíduo as histórias vividas, né? Então, as pessoas que incorporam parecem, né, quadros da vida da pessoa.
E a pessoa vai entendendo o porquê daquela situação vivida, o que aconteceu com aquela situação, né, de vingança ali, que ele está ali no encalço do indivíduo, né, causando doença, causando isso, causando aquilo. O porquê que isso está sendo vivido. Então, a apometria ela traz muitas possibilidades que antes não se vivia, né? Como consciência nossa. Olha que incrível. Então, você vê que até nessa tratamento espiritual, o quanto se evoluiu, né? Nesse sentido, de você ajudar efetivamente o indivíduo, ele, quando incorpora, ele é realmente ajudado, né? É muito bacana isso é muito satisfatório mesmo. E às vezes, 80% dos problemas que a gente tem, espirituais, são de nossas sub- ou personalidades múltiplas, né? É da gente mesmo. São problemas que a gente promoveu. Então, hoje a gente vai falar disso, né? E, assim, por que a gente entrou na apometria, né? Porque lá em São Paulo, eu conheci algumas pessoas que já tinham frequentado a apometria, né? E eu fui fazer um tratamento apométrico, uma situação minha de vida. E eu vi um resultado tão, assim, impressionante naquela situação que eu levei para tratamento, que eu falei assim, nossa, eu preciso conhecer o que é isso, né? Porque você vai para tratamento, você não sabe muito bem o que é, né? E a gente vê essa oportunidade, né? De você individualizar cada tratamento, sabe? E nem sempre a gente resolve, né? Tem coisas que são tratadas na apometria que você não vai ver resultado nessa vida. Né? Você está preparando para uma próxima. Porque tem coisas que são muito difíceis mesmo, né? Às vezes você vai aliviando a situação, mas aquela situação ela ainda precisa de um tempo, né? Então a gente não sabe nada. Eu brinco que nós somos o aplicativo do aparelho de celular. Mas o ponto forte é que às vezes você não tem a solução é a compreensão da situação. Traz um alívio, traz um entendimento. Você está envolvido numa situação complicada e vem uma revelação daquela história, você tem informações de relações suas que causaram aquele desentendimento e você recebe uma ferramenta de compreensão daquela situação. Isso, por si só, já atua na solução do problema. Porque às vezes a gente está lá como vítima, coitado, né? Estou sofrendo isso, estou sofrendo aquilo. A gente sempre gosta de se vitimizar. Quando a gente se vitimiza, a gente cria tipo uma barreira contra a responsabilidade. Eu sou vítima, então todo mundo é responsável pela minha desgraça. Então, a sociedade, minha família, aquela pessoa, todo mundo vai ter que resolver meu problema. Mas você é o problema. Não está lá fora, né? Aquela situação, você que criou ela. Ou por omissão, ou por um comportamento inadequado perante aquela situação. Então, o nosso foco é trazer a responsabilidade das nossas vidas para nós. Porque, senão, não tem solução. Não existe nenhum tratamento espiritual que vai ajudar, não existe milagre. O caminho nós temos que trilhar, o caminho é nosso. Ele é individual, mas as experiências precisam do outro para serem criadas para o nosso aprendizado. Como dizia São Francisco de Assis, o outro é a riqueza que eu não tenho. Então, às vezes, aquela pessoa que você tem uma grande inimizade, ela está ali promovendo um crescimento para você. Você tem um ponto fraco que te traz muitos problemas, vem um indivíduo dentro da família, dentro do trabalho, dentro de um relacionamento de amizade, que vai te trazer um grande desafio. E aquele desafio é o aprendizado. Então, quando a gente começar a pensar dessa forma, as coisas vão ficar mais fáceis para a gente compreender e enfrentar aquelas situações com confiança, com fé, trazendo a responsabilidade para você, não julgando a responsabilidade para o outro.
O outro mal dá conta dele próprio. Então, o outro também somos nós, né? Nós mal damos conta de nós mesmos. Imagine se você vai jogar a responsabilidade para alguém. Não tem como terceirizar a expansão da consciência, o crescimento espiritual. E a felicidade é isso, a gente poder compreender esses mistérios e a gente viver dentro dessa compreensão. Porque senão a gente vai estar sofrendo e repetindo os mesmos erros e a gente vai sentir que a vida não vale a pena, que a vida é só problemas, a gente só vai dar ênfase no lado negativo. Então a apometria está aqui para elevar a nossa autoestima, para a gente ter força para enfrentar os problemas do dia a dia, porque os problemas não vão desaparecer, mas como a gente encara esses problemas, como a gente enfrenta, isso pode mudar radicalmente. Né? Às vezes você está com aquele problemaço, o que eu faço? Às vezes você não tem que fazer nada, você não tem que fazer, mas você fica ali na sua mente, batendo naquele tambor, se torturando. Às vezes a gente tem que entregar para o universo, porque a gente não tem, aquilo está fora do nosso controle. Quando a gente quer controlar as coisas que a gente estão além da nossa capacidade, a gente sofre. O conceito de subpersonalidade. A subpersonalidade são desdobramentos ou projeções da consciência física ou da personalidade atual encarnada. E o que significa isso? São energias nossas, criações nossas, situações nossas que foram criadas e apareceram nessa vida atual. Como que elas surgem? Um trauma, qualquer situação que aconteceu na nossa infância, ou um acidente grave, um problema de saúde grave, um problema de relacionamento grave, qualquer coisa que acontece que nós podemos considerar como traumático, aquilo gera uma subpersonalidade. Elas se comportam como se fosse a própria pessoa ou parte dela. Então, por exemplo, quando existe uma projeção de uma subpersonalidade nossa e um médium sintoniza essa energia nossa, porque ela se projeta, ela se separa de nós e ela é lançada. Então é assim que ela se manifesta. Aí o médium, quando ele sintoniza essa energia, ele geralmente ele consegue perceber que aquela energia, aquela subpersonalidade, ela tem a aparência da personalidade atual, ela se comporta um pouco parecido, então ela está muito proximamente ligada à personalidade atual. Tem a mesma aparência e são alimentadas por algum desejo, recalque, ódio, trauma dessa vida. Se enquadram na categoria de fenômenos personímicos ou psicológicos. Oficialmente, os primeiros estudos sobre subpersonalidades aconteceram na França por volta de 1898. Então, uma coisa, 1900, 2000, cento e poucos anos, né? São coisas recentes na história da humanidade, né? Da mesma forma que uma personalidade, múltipla, que a Fabiola vai falar sobre isso depois, uma subpersonalidade é um elemento com muita energia e poder de decisão. Imagina só, a gente tem uma projeção nossa, que ela se manifesta de uma forma inconsciente, mas ela, conforme o grau do trauma, o grau de força que aquela situação tem, ela vai ter um poder. E ela tem um poder tão grande que ela pode prejudicar o corpo físico, a sua